Olá, nós estamos com o Benedito Macedo, diretor executivo da César School. Beto, muito prazer e muito obrigada por estar conosco, Beto. Jaqueline, eu que agradeço aí o convite para a gente estar conversando aqui sobre cibersegurança, os cursos na área de cibersegurança. Obrigado pelo convite. Bacana. A César School acaba de criar uma iniciativa junto com a Tempest para a formação de profissionais em cibersegurança. Qual que é o foco desse curso, Beto? Jaqueline, na realidade, dando um pouco de contexto, né, cibersegurança, software está em todo lugar. A pandemia acelerou o processo de digitalização dos negócios. Então, já vinha num movimento ascendente de digitalização do serviço, dos segmentos, e tudo que você torna digital, certo, tem uma necessidade de ter medidas, equipamentos, treinamento na área de cibersegurança. Certo? Uma coisa você colocou digital, antes você guardava um papel, se você coloca na internet, alguém pode roubar. Então, isso vale para os negócios. Então, na pandemia, houve uma aceleração de demanda por serviços de software, por consequência de cibersegurança. E a gente vinha aqui no César, lá na César School, a gente tem hoje cursos de ciência da computação e de design, mas a gente tem cursos livres também, cursos de extensão, especializações, e a gente vinha já discutindo há algum tempo a necessidade de a gente ter toda uma vertente de cursos em cibersegurança. E como a Tempest é um parceiro nosso de longa data, né, a Tempest originalmente foi criada dentro do CESA e do Centro de Informática, a gente começou a discutir o que a gente podia estar fazendo juntos. Então, dentro da educação existe um conceito de cursos de extensão, que são cursos de pequena duração, vamos falar aí alguma coisa entre 30 e 100 horas, e a gente decidiu, vamos fazer um curso de extensão para a gente testar o mercado nessa parceria Tempest e CESA. Então, o que a gente está fazendo? A gente criou um hot site, que a gente tem 3 propostas de curso lá, um curso de Penetration Test, que é um curso mais curto, da ordem aí de 34 horas. A gente tem um outro curso de segurança de aplicações e de desenvolvimento seguro, 58 horas e 90 horas. E a gente está fazendo uma série de campanhas para poder ver qual é o maior interesse das pessoas, qual desses cursos tem um interesse maior. E a partir do feedback do público, a gente vai priorizar o que a gente vai fazer. Em princípio, a gente vai fazer os 3 cursos, certo? Se houver demanda, mas a gente quer saber o que a gente devia fazer primeiro. Então, está agora aberta uma pesquisa que as pessoas estão entrando, a gente divulga, faz campanha de paga no Google, para as pessoas entrarem, dizerem o que elas preferem, e a gente, uma vez que a gente tem esse processo fechado, a gente vai optar por um dos 3 cursos para começar, e tendo demanda a gente vai fazer os 3. Um é Penetration Test, outro é segurança de aplicação e outro é desenvolvimento seguro. Agora, Jaqueline, isso é uma primeira iniciativa nossa, que é a iniciativa de curso de extensão. A gente também está na César School, certo? Preparando uma especialização, que é um curso mais formal, de 360 horas, que é um curso mais amplo, certo? E a gente vai lançar no ano de 2024 2 cursos de graduação, certo? Pelo MEC, certo? Tecnólogos, que são 2 anos e meio, um presencial em Recife e outro remoto para todo o Brasil. Cursos de graduação em 2024. Então, veja que a gente tem todo um portfólio que a gente está construindo, certo? Começando por curso de extensão, passando por especialização e chegando na graduação. A gente quer colaborar aí, né, dessa formação de profissionais do mercado. Bacana. E essa primeira iniciativa, Beto, você já tem um perfil, mais ou menos, de profissionais que se interessariam ou que se encaixariam com mais propriedade nessa oferta? Veja, olhando para o perfil de profissional que a gente tem no mercado, né, vamos falar que a gente tem, vamos botar aqui num range, né? Você tem aquele cara mais focado na infraestrutura, segurança, e tem o profissional de desenvolvimento de software. Eles são 2 tipos diferentes, certo? O cara de infraestrutura, ele conhece mais de protocolos,
mais de sistemas operacionais, administração de sistema. O cara de desenvolvimento, ele está focado em desenvolver em alguma linguagem, Java, Python, etc., certo? O curso de Penetration Test, ele está mais do lado do pessoal de infra. Então, tem que ser pessoas que conhecem sistemas operacionais, que conhecem alguma coisa de protocolo, certo? Então, é mais esse pessoal. O de desenvolvimento, não. O cara já conhece de desenvolvimento, mas o software dele tem que estar preparado para, quando ele desenvolve, estar desenvolvido seguro. Então, são esses dois perfis. De um lado, você tem um Penetration Test e de outro, você tem um desenvolvimento seguro. Ali no meio, você tem uma questão de segurança da aplicação, que é uma coisa que está entre a infra e o código. Você tem questão de virtualização, nuvens, etc., que está no meio de campo. Então, a gente vai pegar, na realidade, desde profissional de infraestrutura até profissional de desenvolvimento, passando pelo pessoal que a gente chama aqui no meio de DevOps, certo? Então, tem 3 perfis diferentes, certo? Infraestrutura, DevOps e desenvolvedores, de qualquer linguagem, tá? Bacana. E você falou que vocês vão avaliar a partir dessa pesquisa que está sendo, dessa sondagem que está sendo feita. Qual é a chave que vai ser virada, ou em que momento vocês vão dizer esse é viável, esse vai ficar para mais adiante? A gente já viu que os 3 cursos têm demanda, certo? A gente está só querendo colocar isso no tempo. Então, a ideia é que a gente comece esses cursos no final de março, certo? Então, agora, no meio de janeiro, a gente está fechando essa pesquisa. Então, mais uma semana e pouco. A gente está fechando a pesquisa. Opa, qual foi o curso que teve mais demanda? Foi esse. Então, vamos preparar todo o material para a gente fazer o lançamento do curso no final de março e começar o curso em abril. Então, é mais ou menos esse time frame. A gente começou o primeiro, a gente já pode ver, opa, vamos começar agora um segundo em paralelo, porque enquanto o curso está sendo dado, a gente já pode começar um segundo e um terceiro. Então, assim, quando vira a chave, mais uma semana e meia, a gente fecha, o primeiro curso que a gente vai começar, um exemplo, vai ser Penetration Test, aí a gente vai criar uma página para o curso para já começar a pegar as inscrições, enquanto a gente vai preparando, dando os toques lá no material, para a gente começar as aulas em abril. Roberto, a gente sabe que você, no começo da nossa conversa, inclusive mencionou que, assim, sendo tudo digital, obviamente a gente vai ter uma demanda muito grande por profissionais, né? Mas eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para quem está pensando em ingressar nessa área. Quais são os atrativos? Veja, a área de tecnologia como um todo, ela é muito atrativa. Por quê? Porque, como a gente estava falando no começo, né, a transformação digital, a digitalização dos serviços, a transformação digital, tem muita demanda em tecnologia geral. Mas, se você olhar para a área com uma lupa, você vai ver algumas áreas que são mais atrativas do que outras, certo? Então, a área de cibersegurança é uma área que tem uma demanda enorme não atendida, certo? A gente não está fazendo esses cursos de graça. A gente está fazendo esses cursos porque existe uma demanda muito grande. E não tem profissionais, certo? Meu amigo Evandro diz que a gente precisa de uma formação e de achar pessoas, porque na engenharia o que a gente faz, certo? A gente quer pessoas que construam coisas. Quando você fazendo um software, é como se você estivesse botando leguinhos, certo? Um cara de segurança é um cara que é capaz de desmontar os leguinhos. É outro jeito de pensar, certo? Então, a gente fica procurando pessoas que gostem mais de desmontar do que montar, certo? E pessoas que começam a aprender outro conjunto de técnicas que não normalmente, veja, eu fiz ciência da computação há muito tempo atrás, em 85, e nessa época a gente nem passava na cabeça da gente o que é segurança. Mesmo em cursos de ciência da computação hoje, eu vou te dizer que um chute, certo? 80, 90% do curso está focado em construção de coisas, não em desmontar coisas. Você trabalhar com segurança é desmontar coisas, sabe? Então, por isso que a gente está lançando essa graduação em 2024. Nós vamos ter uma graduação que ensina você preferencialmente a desmontar, certo? Então, tem uma demanda enorme. Os salários que são pagos nesse segmento para uma pessoa bem formada
com as certificações, com a preparação adequada. É um salário bem acima da média mesmo da área de tecnologia, certo? Os salários em tecnologia já são altos, certo? Mas o de cibersegurança está acima. Eu acho que é uma boa carreira para você estar trabalhando. E veja, isso não vai diminuir, isso vai aumentar com o tempo. Uma coisa é a pessoa invadir sua conta de e-mail, etc. Outra coisa, imagine, com a internet das coisas, a sua fechadura da sua casa pode ser invadida. Não é um e-mail que você vai perder, não é só a conta de Instagram, é alguém entrando na sua casa. Então, com a internet das coisas, que a sua fechadura vai estar sendo controlada digitalmente, o seu carro está sendo controlado digitalmente, aumenta a necessidade de segurança, certo? E isso na cadeia toda, certo? Desde o produtor da fechadura, a pessoa que fornece o serviço de vigilância eletrônica para a sua casa, né? Imagine que você está comprando a sua fechadura e está comprando um serviço associado de vigilância 24 horas para sua casa. Toda essa cadeia tem que ter gente de segurança, para garantir uma segurança para o usuário que é você. Então, a demanda só vai aumentar com a internet das coisas, com 5G, com mais conexão, entendeu? Então, é uma boa carreira. Eu pessoalmente, eu vim da área de administração de sistemas, que é uma área que segurança é muito importante. Geralmente, muita gente de segurança vem de administração, né? Pessoal que fica lá no Linux, configurando, instalando, etc. Então, eu gosto muito. Se eu estivesse começando a minha carreira hoje, de novo, eu começaria do mesmo jeito, certo? Começando com a administração de sistemas com foco em segurança. Interessante você comentar isso, porque é exatamente o link para a minha próxima pergunta. A pessoa que vai fazer esses cursos desse ano, elas precisam ter formação em tecnologia e mais, ela precisa ser uma graduação? Veja, Jaqueline, essa é uma boa pergunta, certo? Boa pergunta. O que acontece? Você precisa... Veja, eu vou contar um pedaço da minha história que nem é boa contar, porque ela é meio... Eu comecei, na realidade, quando eu entrei na faculdade aqui no SINA, em Recife, na UFPE, em Ciência da Computação, eu já programava, porque eu programava desde os 14, 15 anos. Eu já programava, eu entrei na faculdade de Ciência da Computação e entrei num banco aqui, onde eu trabalhava na parte de operação do banco. Eu entrei para trabalhar com operação, não era programação, e entrei na faculdade. E eu abandonei a faculdade depois, eu sou um péssimo exemplo para os pais e para as famílias, certo? Eu abandonei a faculdade depois e continuei trabalhando. Esse é um caminho possível. Você pode aprender sozinho. E naquela época, em 85, você não tinha a quantidade de recurso que existe hoje. Hoje na internet você tem tanto recurso, muita coisa boa. Você precisa dar uma curada ali no que tem, mas muita coisa boa. É possível a pessoa aprender sozinho? É necessário ter uma faculdade para você trabalhar na área de segurança? Eu acredito que não. Tem diversas pessoas que eu conheço que não têm. Só que se você tem uma dificuldade em ter uma disciplina para aprender, se você não tem o caminho das pedras para seguir, a faculdade te ajuda. Um curso, não precisa ser uma faculdade 4 anos. A gente está fazendo esse curso de tecnólogo 2 anos e meio, porque a gente acredita que em 2 anos e meio a gente pode dar essa preparação. Em geral, dá para você aprender. Agora, quando a gente olha para o lado das famílias, né? O pai, a família quer sempre que o menino se forme em alguma coisa, certo? Meu pai passou a vida, Neto, se forme em alguma coisa. Quando eu casei, minha mulher me obrigou a me formar em alguma coisa. Eu me formei em administração, certo? Mas os pais sempre falam, pô, termine e tal. Dá para trabalhar sem? Dá. Mas se você fizer um curso, você vai ter um caminho das pedras. Para você aprender sozinho, é mais difícil, certo? É mais difícil. Mas você deve ter histórias aí do site de você, de diversas pessoas que trabalham na área, são feras, e não tem um curso de graduação. Precisa ter? Aqui no SESA a gente não contrata baseado em curso, a gente contrata baseado no que as pessoas sabem. Se você sabe, você conversa com alguém, explica o que você sabe, se você sabe a gente te contrata. Tem diversas empresas que são assim. Agora, um curso é sempre um certificado num lugar que ninguém te conhece, te abre portas.
Mas eu acho que a cabeça do pessoal, pelo menos das empresas mais, vamos dizer assim, antenadas com o momento, contrata a pessoa pelo que ela sabe. Dá para aprender, certo? É um pouco mais difícil você aprender só. Porque o aprendizado é um processo coletivo, certo? É um processo coletivo. Você pode estar num grupo espalhado remotamente, 2, 3 amigos, 2, 3 pessoas que se conheceram, aprendendo alguma coisa juntos. Mas, eventualmente, quando você coloca as pessoas numa escola, elas montam um time, elas estão resolvendo um problema juntos, elas vão aprender mais rápido. Mas é possível, certo? É possível. Eu, como pai, não gostaria muito, não. Eu teria insistido, faça aí, faça alguma coisa. Porque a gente quer deixar o menino o mais garantido possível, né? Ou um menino ou uma menina, o mais garantido possível. Bem interessante isso. Mas, Beto, e quem estiver em outras áreas? Precisa estar em exatas? Ou precisa ser especificamente engenharia? Tem outras áreas que podem ser atraídas para a cibersegurança? Porque, diante de toda essa demanda por profissionais, eu acredito que se ficarmos esperando as engenharias formarem gente, vai ser mais difícil, né? Não, com certeza. O que acontece? Quando você olha para esses cursos que a gente está falando aqui, são cursos que a gente vai chamar de mais técnicos, certo? São cursos que demandam de você conhecer de sistemas operacionais, de uma linguagem de programação. Na área de cibersegurança, tem diversas facetas dentro dela, certo? Então, você tem dentro da área de cibersegurança a questão de gerenciamento de riscos, de políticas, de segurança da informação. Isso aí tem uma proximidade com outras áreas do conhecimento. Então, você vê pessoas, por exemplo, de direito trabalhando em cibersegurança, mas mais de uma camada mais abstrata da cibersegurança, não ali metendo a mão no código. Nem todo mundo que está trabalhando em cibersegurança está trabalhando metendo a mão no código, certo? Tem gente que está trabalhando em outros níveis desse processo. Tem gente que está trabalhando em um determinado grupo de atendimento online ali, para fazer a primeira triagem, para chamar um grupo mais especializado. Então, tem diversos aspectos. É preciso ser de tecnologia, um programador ou um cara de infraestrutura? Não necessariamente. Existem outras possibilidades, mas são coisas mais específicas. Risco, se a gente for falar de... por exemplo, se a gente falar de criptografia, às vezes envolve até matemática, envolve mais matemática do que programação, certo? Então, existe uma interseção entre as áreas, certo? Agora, o que a gente tem visto muito aqui na SES School é gente fazendo o que a gente fala, começando uma segunda carreira. Então, tem pessoas de direito que fizeram direito, não se acharam na carreira de direito, estão fazendo agora um curso de tecnologia para poder fazer uma mudança de carreira. Existe espaço. As pessoas acham que quem trabalha com tecnologia tem que ser bom em matemática, né? Isso é um mito, certo? Por quê? Uma linguagem de programação, ela é uma linguagem. É uma linguagem como português, como inglês. Ela tem regras e você fala nessa linguagem para o computador para ele fazer alguma coisa. É uma linguagem, não é matemática. Ah, mas lá dentro você tem que fazer umas contas, etc. Tem que fazer conta, óbvio. Mas a grande parte da coisa aqui é como você dizer para o computador para ele fazer alguma coisa. Ó, você computador, os computadores são burros, certo? Apesar da inteligência artificial, nenhum computador é capaz de ter um propósito por si, certo? Então você diz para ele, ó, você vai pegar esse negócio daqui, vai somar, vai dividir e vai dar esse resultado. Você diz para ele, numa linguagem, como se fosse português. Precisa de matemática? Algumas coisas precisam, mas precisa mais de você ter uma capacidade de entender que aquilo é uma linguagem. E veja, quando a gente fala em linguagem, todas as áreas de humanas, a grande maioria, entende o que é uma linguagem, certo? A gente fala, certo? Então, assim, não é difícil se a gente mudar o nosso paradigma de olhar para a tecnologia, principalmente para a computação. Computação é linguagem, na minha opinião. Só para a gente concluir, então, Beto, você falou, César School fica em Recife, obviamente, mas as pessoas que quiserem participar desse curso, ele vai ser um curso virtual? Sim, ele vai ser um curso remoto, certo? Para pessoas de qualquer lugar poder assistir, certo? Inclusive,
Essa é uma tendência que a gente vê, certo? Ter cursos remotos, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode estar assistindo e participando, interagindo com os colegas, certo? A gente vai ter um ambiente de interação fora da sala de aula, ao redor do curso, porque aprendizado é uma tarefa social, você aprende com o professor, com os colegas, entendeu? Então, além do curso em si, a gente vai ter uma estrutura de, vamos chamar de uma rede social ao redor do curso, para que os meninos continuem aprendendo, meninos e meninas continuem aprendendo e se conhecendo, entendeu? O curso é bom também para você conhecer as pessoas. E o investimento necessário, Beto, já foi definido? Ainda não, Jaqueline. A gente está, nesse primeiro momento, vendo o interesse e a gente está fazendo benchmark com o que tem no mercado semelhante, certo? Para a gente ver uma faixa de preço. Mas a ideia é que esses cursos não sejam caros. Por quê? Eles são portas de entrada para outro. O César School entende como porta de entrada para outros cursos. Então, a maneira da gente estar mostrando um pedaço de uma especialização que a gente vai fazer, é como se fosse um pedaço de uma especialização, um pedaço de uma graduação. Olha como é que esse curso aqui de Pentest é muito legal. E aí, para a gente, para a César School, né, que eu tenho conversado muito lá com a Tempest, é uma maneira da gente estar mostrando o que a gente pode fazer em coisas mais longas, certo? O pessoal da Tempest quer estar mostrando o que eles conhecem para atrair mais pessoas para a área. Então, a gente juntou esses interesses. Mas a ideia é que não seja algo caro, certo? Que seja algo a um preço acessível, certo? No mercado, certo? Nos valores que a gente tem no mercado, não é nada que vai ser acima do mercado. Eu não tenho valor ainda, mas a gente pode, mais à frente, estar passando para vocês. Maravilha, nós conversamos com Benedito Macedo, diretor executivo da César School. Beto, muito prazer em falar com você e muito obrigada, Beto.